O teto duplex, o teto duplo. O que é o teto constitucional? E agora, por que ele agora, por uma portaria, está sendo duplicado? Existe essa possibilidade? Uma portaria de um ministro de Estado pode valer mais do que a Constituição? É isso mesmo que está acontecendo? Tudo isso você vai entender aqui nesse vídeo. Bem-vindos de volta! Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. O @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Sem esquecer que na próxima quinta-feira, às 21 horas, teremos a nossa live da semana aqui no canal. Que história é essa de teto duplo? Primeiro a gente vai entender o que é o teto constitucional e que portaria é essa publicada pelo governo federal que duplica o alcance do teto constitucional. O teto constitucional foi criado lá em 2003 pela emenda constitucional número 41, que ela previa um limite para que agentes públicos, agentes políticos, independentemente do vínculo, se era estatutário, comissionado, seletista ou político, qualquer desses vínculos não poderia ganhar mais do que o teto constitucional. O teto nessa época era de R$ 23 mil. Era uma época onde, em alguns estados, juízes, desembargadores ganhavam em torno de 7 mil, 8 mil, 9 mil reais, e aí eles ficaram limitados pelo subteto, que era um teto estadual que correspondia a 90,25% do teto de âmbito nacional. O teto em âmbito nacional é o limite do Poder Judiciário, ou seja, do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, aproximadamente R$ 39 mil. Logo depois de 2003, houve alguma discussão sobre o que entraria no teto, quais parcelas estariam dentro do teto, por exemplo, parcelas pessoais, não estariam dentro do teto parcelas indenizatórias, como por exemplo diárias de viagem, mas o teto era o teto. Ninguém ganhava mais do que R$ 39 mil. Na verdade, quando foi criado, em torno de 20 e poucos mil reais, hoje seria R$ 39 mil. Com o tempo, foram ajuizadas determinadas ações pautando um teto independente, ou seja, naqueles casos que a Constituição Federal autorizasse, por exemplo, 2 cargos de professor, ou 2 cargos de médico, ou 1 cargo de professor mais técnico e científico, ou no caso do vereador, que está em outro artigo, as pessoas acabam esquecendo de mencionar essa possibilidade de acumulação. Teses como essa passaram a ser acolhidas. Eu estava ainda na ativa quando na aeronáutica chegou o primeiro cumprimento de teto independente. Ou seja, isto, na verdade, não é uma novidade. A tese dos tetos independentes nos casos de acumulação autorizada pela Constituição Federal é chancelada pelo STF, pelo menos a partir de 2017. E nós temos uma notícia do Tribunal de Contas a partir de 2018 acompanhando a tese dos tetos independentes nos casos de acumulação possível da Constituição Federal. Então, o que é que tem de novo nesta portaria? Esta portaria, ela deixa claro para todo o Poder Executivo Federal que os tetos são independentes, ela elenca as possibilidades, ela traz a questão dos tetos possíveis na Constituição, do entendimento do STF, do entendimento do Tribunal de Contas, só que ela coloca isso por escrito em um documento da Administração Pública Federal e ela ainda estende para cargos eletivos, estende para cargos comissionados e ela estende para contratos
seletistas, ou seja, ela estende para outras possibilidades e dá um incremento de pelo menos 182 milhões de reais no custo e no gasto da administração pública federal. Muito cuidado com uma outra situação. Eu já vou colocar aqui um áudio para vermos o texto do teto e logo depois o inciso seguinte, que diz que os tetos dos demais poderes não podem ultrapassar o Poder Executivo Federal. Ou seja, isso que a administração federal acabou de fazer pode e muito provavelmente será replicado no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Porque a partir do momento que a administração pública federal faz isso e que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo podem fazer isso pela Constituição, desde que não exceda o que a administração pública federal acabou de fazer, é possível que eles acabem fazendo o mesmo. Bom, independente de um discurso político, que eu procuro nunca fazer aqui no canal para trazer um vocabulário sempre técnico, mais uma vez vou me pautar por argumentos técnicos. 1. Não concordo com a portaria. Ponto. 2. Não concordo com a duplicidade de tetos entendidas pelo STF desde 2017. Também não concordo com a duplicidade de tetos entendida pelo Tribunal de Contas desde 2018. Muito bem, vou mostrar para vocês por quê. Vamos ouvir aqui o áudio do teto constitucional e o áudio do inciso logo a seguir, que é o 37, inciso 11 da Constituição, e o 37, inciso 12 da Constituição Federal, que veda que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo tenham valores superiores aos do Poder Executivo. E o Poder Executivo, subindo esses valores, indiretamente ele autoriza os demais poderes a fazerem exatamente o mesmo. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não. Coloquei no pause aqui. O artigo que trata do teto constitucional, ele traz primeiro todos os sujeitos que são destinatários, os agentes políticos, os agentes da administração, os agentes estatutários, todos esses, servidores ou não, ele traz uma grande lista e depois ele diz quais são os rendimentos, quais são as remunerações, quais são os proventos, quais são os vencimentos, quais são os subsídios que estão sujeitos ao teto constitucional. Então ele traz uma lista de destinatários, ele traz uma lista de possíveis remunerações e depois ele diz que estão todas sujeitas ao teto cumulativamente ou não. E aí que vem a crítica sobre as primeiras decisões do STF sobre essa matéria, sobre o acompanhamento subsequente do Tribunal de Contas e agora o próprio Poder Executivo Federal fazendo uma portaria regulamentando tudo isso e colocando novas hipóteses, como é o caso de mandato eletivo, comissionados e contratados CLT, para que isso também esteja fora do teto. Na verdade, essa portaria acaba sendo um verdadeiro esvaziamento do teto constitucional. Ela coloca uma regra que está na Constituição e diz isso e isso está no teto cumulativamente ou não. Aí vem uma portaria e diz assim, isso quando juntar com isso não está no teto. Quando forem esses dois, não está no teto. Mas nós estávamos no meio da leitura do artigo 37(11) da Constituição Federal, que trata do teto constitucional, trouxe todas as pessoas que estão sujeitas a esse teto e depois trouxe todos os tipos de remuneração que estão sujeitos a esse teto e ele disse cumulativamente ou não. Vamos voltar para a leitura do artigo. Incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. Aqui ele traz o que se chama de subtetos. Ele traz um limite para os municípios, ele traz um limite para os estados, limitados no município ao valor do prefeito e nos estados ao valor do governador. O subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça limitado a 90 inteiros e 25 centésimos % do subsídio mensal em espécie
dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Inciso 12. Ainda na esfera dos subtetos, ele traz um limite do Poder Judiciário e ele traz um limite para o Poder Legislativo, deputados e senadores e desembargadores. E agora nós vamos ver aquilo que eu falei no início do vídeo, que a partir do momento que o Poder Executivo faz uma portaria trazendo para cima esses limites, autorizando a dobra do teto de 39 para 78 mil reais em muitos desses casos, nós vamos ver agora o que poderá acontecer com os demais poderes. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Isso se chama simetria entre os poderes. A partir do momento que um poder tem determinada escala de valores, os demais poderes acabam acompanhando esta mesma escala. Faltou falarmos da portaria. O artigo 1º da portaria, ele diz a quem ela se destina. Ela fala aqui, ela trata do artigo 37, inciso 11, que é o que trata do teto da Constituição Federal, sobre a remuneração, provento ou pensões recebidos cumulativamente por servidor, militar, aposentado, inativo ou beneficiário de pensão. Então, todas as pessoas poderiam desfrutar de tetos independentes. Mas nós temos 2 artigos mais abaixo que também são muito importantes. O que estende para mandatos eletivos e para cargos comissionados e seletistas, e o que trata dos casos já conhecidos da Constituição Federal, que estão lá no artigo 37, inciso 16, mais a acumulação do vereador. 2 cargos de professor, 2 cargos da área da saúde, a acumulação do vereador com outro cargo público, se houver compatibilidade de horários, e 1 cargo de professor com um cargo técnico e científico. Vamos ver o artigo 4º. O limite remuneratório incidirá isoladamente em relação a cada um dos vínculos nas seguintes situações. Inciso 1. A acumulação entre vínculo de um aposentado ou militar na inatividade com cargo em comissão ou cargo eletivo. Inciso 2. A acumulação entre o vínculo de aposentado ou militar na inatividade com cargo, emprego público admitido constitucionalmente, ou ainda no inciso 3, nos casos do artigo 11 da Emenda Constitucional número 20. Esse artigo 11 era para aqueles que já eram concursados antes da Emenda Constitucional número 18. Muito bem. Falei dessa extensão e agora nós vamos para as pensionistas. E aí, as pensionistas se aproveitam da independência dos tetos? Vamos ver o que diz aqui o artigo 5º. No caso da percepção simultânea de pensão com remuneração ou cargo efetivo, emprego público, posto ou graduação militar, provento, inatividade ou cargo em comissão ou função de confiança, o limite remuneratório incidirá sobre a soma da pensão com os rendimentos dos demais. Aqui, para as pensionistas, vale o teto. A pensionista que precisar acumular com a aposentadoria estará limitada a um único teto de 39 mil reais. Eu sei que não é a realidade da maior parte das pensionistas, mas aqui, senhores e senhoras, nós temos mais uma vez 2 pesos e 2 medidas. Para a acumulação de qualquer tipo de cargo, cargo comissionado, mandato eletivo, valem 2 tetos, 78 mil reais. Agora, se eu for acumular uma aposentadoria com pensão, vale um teto de 39 mil reais. A minha crítica aqui segue tanto ao entendimento do STF, do STJ e do Tribunal de Contas, que fazem todo tipo de ação para viabilizar pente fino para caçar uma remuneração de R$1.000, para caçar uma remuneração de um salário mínimo, para acabar com uma pensão de ex-combatente de uma cota de R$2.000, com uma aposentadoria de um salário mínimo, e acaba autorizando expressamente uma acumulação que pode chegar a R$78 mil. E aí, você concorda com essa análise? Traga primeiro argumentos técnicos e depois traga a sua opinião e traga também a sua vivência. Olha, eu sou pensionista, olha, eu sou militar, olha, eu sou militar da ativa, eu sou comissionado. E traga a sua opinião aqui para os nossos comentários, que eu quero muito saber. E se você for novo por aqui, já se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde
Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e não facilite com o Covid-19.